A paz do Senhor, irmãos, muito bom estar aqui em mais uma aula EBD na Goiabeiras, compartilhando um pouco da palavra de Deus e aprendendo com os irmãos. Amém? A nossa aula de hoje é sobre a lição 7, com o título Em Defesa da Vida. A nossa lição do trimestre está na revista O Decálogo, a Ética do Sinai, que fala sobre os 10 mandamentos que o Senhor deixou para nós. O texto básico, irmãos, está lá em Mateus 5, 17 ao 22. E o texto áureo está em Êxodo 20, 13, que diz: não matarás. E os objetivos da nossa lição hoje é entender que a cessação da vida é uma decisão que cabe somente a Deus. E também precisamos compreender que há várias formas de se quebrar o sexto mandamento. E também precisamos concluir, irmãos, que a vida é um bem maior. A vida é um presente de Deus, é um presente, uma dádiva dada para nós, vinda de Deus. Amém? E a palavra introdutória diz: não matarás é o sexto mandamento absoluto da lei de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegítima. Querendo ou não, irmãos, muitas vezes coloca até em xeque, né, esta afirmação quando nos deparamos com a pena capital, né? E pela guerra também, né? Quando a morte ocorre pela pena capital ou pela guerra. Para quem não sabe, a pena capital, ou chamada pena de morte, né, é quando a pessoa ela morre por punição de algum crime que ela cometeu, né? Aqui no Brasil não existe a pena de morte, mas em outros países já existe a pena de morte. Então, querendo ou não, coloque em xeque, né, a palavra vida, o nosso estudo neste momento. Só que, o que Deus nos fala com relação à vida? Lá em 1 Samuel 2,6 diz: o Senhor é o que tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda as pessoas para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Irmãos, é tão séria essa questão que nesse versículo que lemos deixa claro que quem mata uma pessoa toma o lugar do Deus Altíssimo. Por quê? Porque apenas só Ele tem o direito, né, de decidir quando a vida de alguém deve ser cessada. Então, cabe apenas a Deus tirar a vida. E na Bíblia, irmãos, nós vemos vários casos de assassinatos. O primeiro deles que eu quero compartilhar com vocês é de Caim, quando ele matou Abel, seu irmão, né? E se pararmos para pensar, lá em Gênesis 4, do 8 a 16, Caim, antes de cometer esse assassinato, ele teve a oportunidade de não fazê-lo, né? Deus deu essa oportunidade para ele de não fazer o errado, assim como Deus nos dá todos os dias, assim como Deus dá às pessoas o escape, dá a oportunidade de escolha de matar ou não matar, né? E Caim também teve essa oportunidade, mas ele escolheu não fazer a vontade de Deus e seguir o orgulho. Outro caso de assassinato também é Lameque, que se vangloriou de ter matado um homem que se ferira em um jovem que o pisara, ou seja, vingança. Quantas pessoas têm sido mortas por vingança? Muitas vezes são coisas bobas, né? Deixam-se levar pelo orgulho e termina cometendo um assassinato sério, né? Então lá em Gênesis 4:26 tem o caso do Lameque, né? Outro caso de assassinato também, irmãos, é o de Moisés,
que é bem conhecida, que foi que matou o egípcio para defender um hebreu. Mas independente desses homens, desses casos na Bíblia, irmãos, olha o que Deus nos diz lá em Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Nesse versículo, irmãos, o Senhor ele mostra com rigor que ele é contra o assassinato, ele não é a favor do assassinato. E ele deixa claro aqui por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Nós fomos chamados, se Deus gera vida, se nós somos imagem e semelhança dele, nós precisamos gerar vida também. E o Senhor vem nesse versículo deixar claro isso, deixar claro que ele é contra o assassinato. Outro assunto também que tem bastante vertente é com relação a resoluções divinas e as resoluções humanas. Lá em Êxodo 32:27, ele manda matar, que foi quando, para os hebreus possuírem a terra prometida, teriam de entrar em guerra contra as nações que ali habitavam. Ou seja, tem situações onde naquela época, lembrando, naquela época foi necessário, mas precisamos entender que entre as resoluções divinas e as resoluções humanas, que o homem, todos os homens, na verdade, estão debaixo do sexto mandamento, das leis de Deus. Mas Deus não. Deus, ele é soberano. Ele que é o criador da vida. Ele não está debaixo do sexto mandamento, mas nós estamos debaixo. Então é ele quem manda, é ele que é soberano, é ele que decide a vida e morte. E também, irmãos, nessa lição vem nos falar sobre outras modalidades de crime, que não significa necessariamente ser no corpo, corporal, a morte corporal, mas sim, lá como diz lá em 1 João 3:5-15, que diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ou seja, significa que matar aplica-se também, visa também, antes de tudo, a proteção, a promoção da vida. Ou seja, você realmente amar e não odiar. Porque quando odiamos, nós desejamos a morte da pessoa. Ou tem ódio que chega ao ponto de desejar a morte. Então, neste momento também, nessa parte da lição, o Senhor também vem falar sobre isso, mas nós vamos falar um pouquinho mais para frente no detalhe. Parece contraditório quando se coloca o sexto mandamento ao lado dos relatos históricos. Entramos assim no terreno da ética, na sua perspectiva filosófica, para compreender o conflito de valores, ou seja, há conquistas que são feitas somente por meio de guerras, e nas guerras há morte, infelizmente, irmãos. E um outro motivo também de morte que vamos considerar nessa lição, que é bem delicado, é o aborto. O aborto e os motivos dos que os defendem, que está no item 2. O mundo atual vive um grande dilema em questão do aborto. Há movimentos que defendem sua legalização, enquanto outros são totalmente contra. Mas, irmãos, nós precisamos entender que as justificativas daqueles que defendem o aborto partem de uma lógica muito equivocada e perigosa. Por quê? Geralmente eles falam que antes fazer numa clínica médica especializada um aborto do que fazer num lugar clandestino, que corre o risco da mãe, na tentativa do aborto, também
correr risco de vida. Então uma das coisas, dos motivos, né, que eles defendem o aborto é isso. Só que nós precisamos lembrar que Deus é contra o aborto. Lá na Bíblia, em Êxodo 23:7, diz: e não matarás o inocente e o justo. Ou seja, qual que é a vertente entre a questão entre conciliar o aborto, né, e o sexto mandamento que Deus nos fala? O que Deus defende? Defende que, querendo ou não, o feto ele é inocente. Por quê? Independente do tempo que ele esteja no ventre da mãe, ele é um ser humano, né, em desenvolvimento dentro do útero. Então, assim, como ser humano, ele não tem quem lute por ele, não tem quem defenda a vida dele, né, contra a morte. Então, entra nesse mandamento de Deus, nesse versículo do Senhor, que nos diz lá que não matarás o inocente e o justo. Outro motivo também que usam é com relação ao controle familiar, onde as mães não desejam por conta de um planejamento familiar, onde não encaixa ali, por coincidência não se cuidou e de repente engravidou. E muitas vezes fazem a opção do aborto por também não ter condições, não tá nos planos e aí decide fazer o aborto. Outro motivo também é a indicação médica. Muitas vezes aquelas situações onde o médico, numa cirurgia, num parto, ele precisa escolher quem dar a vida, ao filho ou à mãe, né? E aí muitas vezes se faz necessário escolher quem vai sobreviver na mesa de cirurgia. E nesse caso, muitas vezes a escolha favorece a mãe, porque mais ainda se levar em consideração que ela possui outros filhos para cuidar, né? Outro motivo também que as pessoas usam é a indicação jurídica. O que a indicação jurídica nos indica? Indica que quando a mulher é vítima de abuso sexual e de repente ela engravida, né? Ou seja, aí ela não consegue carregar aquele trauma, né, de aquela situação de ter que olhar para aquela criança e lembrar do abuso. Só que, independente disso, iniciou uma vida nela, iniciou uma vida dentro dela, né? Geneticamente, da mesma forma que as vidas iniciam, da mesma forma, Deus ainda é contra. Muitas vezes, no final de tudo isso, independente se foi uma gravidez de um estupro ou de um abuso, muitos casos dessas mulheres gera distúrbios psicológicos severos quando elas fazem a opção do aborto, mesmo nessas situações. E outro caso também, outro motivo que as pessoas usam para o aborto é a indicação eugênica, que é o quê? Quando a criança nasce por motivos genéticos, que é com alguma deformidade, né, que já vem desde lá do ventre, e muitas vezes os pais eles fazem a opção por não dar à luz. Só que, embora seja difícil, Deus ainda defende a vida, porque Deus ele fala o seguinte lá em Romanos 8:28, né, que o crente Jesus faz a vida diferente. Ou seja, o filho sempre será amado, ainda que por alguma deformidade física ou mental, Deus é a favor da vida, né? Outra indicação também é a indicação social, né? Ou seja, algumas mães alegam, né, ser pobre financeiramente e não serem incapazes de sustentar a criança. Então eles fazem a opção por fazer o aborto, quando na verdade nós cristãos nós temos que entender que lá em Mateus 6:25
nós precisamos confiar e orar a Deus, né? Crer que o Senhor pode sim prover na nossa vida e que nada pode ser motivo para um aborto, né? Então, assim, independente, e a gente analisando todos esses casos, se a gente for olhar no profundo do estudo, todas essas situações, independente da forma que eles defendem, todos geram um trauma psicológico, todos geram a ponto de chegar à depressão, de arrependimento. Então, assim, sempre traz um trauma para a pessoa. Então, quando nós decidimos por fazer a vontade de Deus, Ele traz paz no nosso coração. Outro motivo de morte são as guerras, né? Onde nós sabemos que não tem como ter a guerra sem a morte. E não há situações mais graves do que a guerra para se matar pessoas. Ela está presente na humanidade desde tempos remotos. A morte está longe de ser o ideal, mas em algumas situações ela se torna um mal necessário. E a gente viu, nós vemos, na verdade, no Antigo Testamento, muitas guerras, muitos exemplos de guerras, onde foi necessário, né? Foi necessário as mortes para que pudesse acontecer muitas coisas. Outro motivo de morte também é quando se diz o cristão e a guerra. Quando o crente é convocado para ir à guerra, lá em Romanos 13:4 diz: porque as autoridades estão a serviço de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que toda autoridade vem de Deus. Então, se o cristão ele foi convocado para a guerra, ele não pode escapar dessa incumbência, porque ele precisa respeitar a autoridade, e a autoridade vem de Deus. Então, é um motivo onde o cristão precisa cumprir o mandamento do Senhor, que é respeitar as autoridades. Outro motivo também de morte é a eutanásia e a forma como o cristão enxerga. A eutanásia, irmãos, vem do grego boa morte. É um procedimento que antecipa a morte de um doente incurável para evitar maior sofrimento. Ela está sujeita a muitas discussões ainda, sabe? É bem polêmico ainda esse assunto. Só que, assim, geralmente a eutanásia ela é quando é pedido da família, né? Quando os familiares entendem, né? Não desejam mais ver o sofrimento de um ente querido. Então, eles fazem a opção pela eutanásia, desligamento dos aparelhos, onde cessa a vida da pessoa que está numa UTI, no hospital. Mas, independente disso, irmãos, Deus ele defende até o último segundo da vida. Ou seja, nós vemos tantos casos que nós vemos aí de pessoas que estão internadas na UTI durante meses e de repente a pessoa recebe uma oração ou Deus traz a vida novamente àquela pessoa, né? E já pensou se os familiares desligarem os equipamentos? Então, impede de que gere uma nova vida, uma nova possibilidade, porque nós cristãos, nós cremos que a extensão da vida pode criar oportunidades ao doente, ao moribundo, né, de salvar a sua alma, ou seja, por mais que ele está ali numa máquina, em coma, é uma oportunidade ainda de salvar uma alma. Eu já vi vários casos onde com um dedo, um movimento de dedo, a pessoa aceita Jesus. Com um gesto diferente, a pessoa lembra de uma oração. Então, assim, e Deus muda a história daquela pessoa. Então, segundo a palavra de Deus, nós precisamos crer até o último segundo
que Deus pode mudar a história e Deus pode salvar, mesmo dentro de uma UTI. Como Deus vê a morte? Ele vê como inimiga. Assim como diz lá em 1 Coríntios 15:16, que diz que o último inimigo que será destruído é a morte. Então o Senhor vê a morte como inimiga. Por quê? Porque é o contrário da vida, que é o que Deus prega, é o que Deus defende, que é a vida. O que o Senhor fala sobre a explicação de Jesus para o sexto mandamento, né? Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar sentido completo. Está lá em Mateus 5,17. Ou seja, nesse versículo, lá atrás, quando Jesus aprofunda no sétimo mandamento, né? Quando ele diz lá, não adulterarás, né? Dizendo que não é necessária a consumação do ato sexual para que configure o adultério, mas basta só cobiçar com os olhos. Assim o Senhor também amplia esse mesmo entendimento com o sexto mandamento, ou seja, mostrando que há formas diretas ou indiretas de se praticar o pecado de matar. Dentre elas, tem outras formas de matar, que é, em defesa da vida, Jesus amplia a compreensão do mandamento de não matar. Ou seja, quando ele diz aqui, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Muitas vezes, eu não mato meu irmão, mas eu fico com raiva dele. Eu tenho vontade que ele morra. E eu desejo tanto essa vontade que é como se fosse... Aí o Senhor compara a questão do adultério. Muitas vezes a pessoa não tem a consumação sexual, mas ela deseja tanto aquela pessoa que já é considerada adultério. É a mesma coisa aqui, lá em Mateus 5:22, quando o Senhor nos fala que eu não preciso ir lá, às vezes eu não vou lá e não matei. Só que a minha vontade de matar já me fez pecar, já me fez quebrar o sexto mandamento de não matar, né? Então, assim, é desejar que a pessoa morra. E o Senhor nos chama para desejar o bem e não o mal. Outra explicação também são as palavras que ferem. O termo raca, cuja tradução é desconhecida, vem da raiz de cuspir. De qualquer forma, trata-se de tomar uma atitude de desrespeito em relação a alguém. O que o Senhor nos traz aqui? Nos faz refletir com relação às palavras. As palavras, irmãos, assim como em Tiago, que a gente aprendeu, ela profere bênção e profere maldição. As palavras, ela pode gerar vida e pode gerar morte, né? Através da palavra, nós matamos as pessoas. Através da palavra, nós geramos vida nas pessoas. Ou seja, podemos ferir também o coração de alguém. E é uma forma da gente desrespeitar aquela pessoa, né? E querendo ou não, tem tantos casos de pessoas que entram na depressão por causa de palavras. Muitas famílias sendo destruídas por causa de palavras. Então, é uma forma de matar. É uma forma de matar, ou seja, através de palavras. Então, nossas palavras, irmãos, precisam gerar vida nas pessoas. Nós somos chamados para gerar vida nas pessoas. A importância das relações pessoais para o culto verdadeiro. Lá em Mateus 5:23 diz:
Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus, ou seja, significa que nós precisamos nos esforçarmos com relação às relações pessoais, ou seja, sempre procurando manter a serenidade, né? E o Senhor, ele diz aqui que, querendo ou não, o Senhor exige, né, que possamos ter uma vida de paz com o nosso próximo, né? Ou seja, com relação à importância de desejarmos o bem para o nosso próximo. Continua a questão de fazer o bem, de desejar o bem, sem esperar nada em troca. E a conclusão, irmãos, diz: a reflexão sobre o sexto mandamento traz contigo ainda outros desdobramentos, como a pena de capital, o suicídio, o genocídio e outros. Descartamos as principais nessa lição. No entanto, devemos ter a consciência de que estamos mais próximos de transgredi-lo do que imaginamos. Nossa missão é socorrer pessoas que carecem de pão, de abrigo e de afeto. Por exemplo, demonstram não apenas um gesto egoísta da nossa parte, como também certo desprezo pela vida alheia. Lembremos-nos, irmãos, das palavras de Jesus em Mateus 25, 35 a 40, onde Jesus, ele fala que teve sede e demos de beber, teve fome e demos de comer, ou seja, que é uma reflexão, irmãos, onde nós precisamos entender que o matar não é só por palavras, não é só de cometer algum crime, ou seja, aborto, seja qualquer outra forma, mas matar é quando nós ignoramos a necessidade do próximo, porque o objetivo principal que nós somos chamados é para amar as pessoas, é amar, é cuidar. E da mesma forma que a partir do momento que nós estamos fazendo isso, é como estivéssemos fazendo para o Senhor, assim como diz em Mateus 25, 35 a 40. Amém, irmãos? Então que possamos buscar cada vez mais gerar vida nas pessoas, né? E defender cada fôlego de vida. E que possamos crer que, independente de qualquer situação que possamos estar vivendo, nada justifica, seja matar alguém, independente da forma que seja, através de palavra ou qualquer situação, mas que possamos gerar vida nas pessoas. Amém? Deus abençoe e até a próxima EBD.